A Tereza Cristina, que é o sonho aí do próprio Valdemar Costa Neto, ele já deixou claro aqui para o Metrópolis, já deixou claro que queria a Tereza Cristina como vice na chapa do Flávio Bolsonaro. O Flávio também, que já manifestou aí essa vontade de ter a Tereza Cristina como vice, e ela continua quietinha na dela, não se manifestou aí sobre essa possibilidade desse convite, mas até então não houve nenhum outro nome específico para ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. A gente ouviu falar de Romeu Zema, o Romeu Zema disse que não, que vai manter a sua campanha aí à presidência da República, mas o Gadelha vinha trazendo para a gente que haveria possibilidade da criação dessa chapa Michele Bolsonaro e Tereza Cristina. O que eu havia apurado é que não havia possibilidade nenhuma de Michele Bolsonaro vir numa campanha aí para a presidência da República e que ela manteria aí a sua campanha, a sua pré-campanha para o Senado aqui pelo Distrito Federal. Ele ia contar para a gente sobre essa possibilidade dessa chapa. Se a gente conseguir retomar o contato com Retomamos, agora sim. Gadelha, conta para a gente. A gente está curioso aqui. Silvio, olha, agora eu coloquei o modo não perturbe, o pessoal já me ensinou não perturbe, botei no modo avião, que na segunda vez que eu caí era realmente uma fonte tentando falar comigo, mas faz parte do nosso jornalismo. Vamos lá para informação que é o que interessa. Nos últimos dias, Neila e Felipe, desde que vazou o áudio e também vazaram as mensagens de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro para patrocinar, né, supostamente um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, várias lideranças do PL e caciques, vamos dizer assim, do mercado financeiro começaram a se movimentar e a articular uma possível chapa entre a senadora Tereza Cristina e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo eu apurei, esses caciques do Centrão e os agentes do mercado financeiro já procuraram, inclusive, o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, para propor essa ideia. Segundo relatos, o Ciro ficou meio resistente, ainda não embarcou de vez nessa proposta, mas ele já foi procurado ali. A proposta é de que a Tereza Cristina seja a cabeça de chapa pelo PP, ela é do PP do Mato Grosso do Sul, e a Michele Bolsonaro seja a candidata a vice pelo PL, que é o partido ao qual Michele é filiada. A avaliação do Centrão e no mercado financeiro dele é de que esses áudios e essas mensagens do Flávio para o Daniel Vorcaro, elas implodiram a candidatura do Flávio Bolsonaro e reduziram drasticamente as chances que Flávio tinha na avaliação desse grupo de vencer o presidente Lula. Então, com base nessa avaliação de que o Flávio não deve vencer o Lula, o Centrão e o mercado financeiro está procurando uma nova alternativa. E aí eu perguntei, por que não investir em Romeu Zema ou em Ronaldo Caiado? Porque esses caciques do Centrão e do mercado financeiro não acreditam que o Ronaldo Caiado e o Zema teriam força suficiente para bater o presidente Lula e por isso estão aí tentando articular essa chapa Tereza Cristina e Michele Bolsonaro. Só lembrando que a Tereza Cristina sempre foi o sonho de consumo do PL, mas para ser vice do Flávio Bolsonaro. Mas a senadora sempre resistiu a essa proposta de ser vice do Flávio Bolsonaro. Já a Michele, a gente conta sempre aqui, ela nunca engoliu, né, 100%, nunca engoliu bem, nunca desceu, nunca digeriu bem o fato de o Flávio ter sido escolhido para ser o candidato do clã à presidência da República. A Michele sempre torcia para que o candidato fosse o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que ela fosse vice do Tarcísio, mas acabou não dando certo. Hoje, o Tarcísio não pode ser mais uma opção porque ele está inelegível para a presidência da República. Ele só pode disputar nas eleições deste ano o cargo de governador de São Paulo, ou seja, ele só pode disputar reeleição. Para que ele pudesse estar apto a disputar qualquer outro cargo, ele teria que ter deixado o governo de São Paulo ali naquele prazo, que foi 4 de abril deste ano. Deixa eu aproveitar que o Felipe está aqui do meu lado para ele fazer uma pergunta ou participar do nosso debate. Ontem, como eu disse, Felipe, a gente debateu aqui essa questão da Michele Bolsonaro. E se tudo o que aconteceu ontem foi suficiente para o senador Flávio Bolsonaro perder o impulso aí para sua candidatura à presidência da República, será que foi suficiente mesmo para perder força, Felipe? É isso que eu queria saber da Gadelha. A gente fala muito do Flávio Bolsonaro, da reação do lado do PL, a reação se vai realmente ser o Flávio Bolsonaro mesmo, se vão anunciar uma outra chapa. E do lado do governo, Gadelha, você tem alguma informação sobre como é que o governo
lidou com essa notícia relacionada ao Flávio Bolsonaro, né? O Lula ontem deu uma entrevista falando que é caso de polícia que não ia se manifestar. Mas o Sidoni pensa em fazer algum tipo de movimento, né, para se aproveitar dessa notícia no momento que o Flávio Bolsonaro está fragilizado? Vamos lá, vamos começar pelo PL. Eu conversei com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e ele me disse publicamente que, por hora, não há chances de trocar o senador Flávio Bolsonaro como candidato do partido à presidência da República. O próprio Flávio visitou o pai, saiu dessa visita dizendo que o pai manteve ele como candidato, que não há chances de a Michele Bolsonaro ser a candidata no lugar do Flávio Bolsonaro. O Flávio tem sido muito questionado ali pelos integrantes do PL se há mais coisas para sair. Ele jura ali nos bastidores, naquela reunião de emergência, ele jura que não há mais nada a sair. Mas o que a gente ouve aqui de fontes da Polícia Federal é de que há mais coisa para vir. Ontem mesmo a gente revelou na coluna uma mensagem que revela um pedido do Flávio Bolsonaro para levar o pai para assistir um documentário, que não é o filme Dark Horse, era um documentário na casa do Daniel Vorcaro. Essa mensagem foi enviada pelo empresário Thiago Miranda para o Daniel Vorcaro em 27 de março do ano passado. E o Daniel Vorcaro aceita, né? Diz, vamos marcar. Mas esse encontro acabou não acontecendo, segundo eu apurei, por questões de agenda, tanto do Bolsonaro quanto do Daniel Vorcaro. Mas eu acho que hoje a tendência do PL é manter o Flávio Bolsonaro, mesmo assim, como candidato. Acho difícil o PL abrir mão da cabeça de chapa, acho difícil o Bolsonaro aceitar abrir mão da cabeça de chapa, né? Ele tem pelo menos ali 30% dos votos que são fiéis a ele, mesmo com todos esses escândalos. Assim como o presidente Lula, o PT sempre teve 30% do eleitorado, mesmo no auge da Lava Jato, mesmo no auge do Mensalão, sempre teve ali o seu eleitorado fiel. Então, eu acredito que o PL vai manter o Flávio Bolsonaro, o partido está abatido, está todo mundo muito constrangido com essas denúncias, porque dizem que o Flávio não antecipou, ele não disse antes para ninguém, né, que tinha essa relação com o Daniel Vorcaro. Pelo contrário, ele dizia até publicamente que não tinha nenhuma relação. Então, todo mundo foi pego de surpresa, mas acho que vão manter, porque o Bolsonaro vai manter essa candidatura do Flávio Bolsonaro, apesar de que esse áudio aí para o Daniel Vorcaro pegou muito mal, né? Inclusive, há uma avaliação ali dentro da campanha de que o Flávio precisa mudar a estratégia nesse caso, né? De que ele precisa apresentar uma defesa mais contundente sobre isso, que até agora as explicações dadas por ele não são contundentes, que ele precisa ali discutir com seus aliados uma estratégia, porque a avaliação nele, Felipe, é de que a explicação que foi dada por ele e os ataques que ele fez ontem na entrevista para a Globo News, ele usou a entrevista para dizer que a Globo também recebeu, né, de empresas do Daniel Vorcaro, a avaliação é de que essas explicações elas só falam para a bolha bolsonarista, para os 30%, e de que ele precisa apresentar explicações convincentes para o eleitor de centro, que é aquele eleitor que definiu as eleições de 2022, né? O eleitor que no segundo turno ali, ele vê quem é o menos pior, se é o Bolsonaro ou se é o Lula, e ele que decide essa eleição. Então, a avaliação é de que o Flávio precisa falar para esse público, porque os bolsonaristas, a bolha bolsonarista vai votar nele de qualquer jeito. Do lado do governo, Felipe, o governo está sorrindo de orelha a orelha, né? E me causa, assim, uma desconfiança de que o governo já tinha informações de que o Flávio seria alvo. Eu vou lembrar aqui alguns pontos, claro, a gente está conjecturando politicamente, não é uma informação, mas vamos lembrar que o presidente Lula vinha sendo muito cobrado a bater no Flávio Bolsonaro. O Flávio estava subindo nas pesquisas e o PT ali muito calmamente. O PT não batia, não tinha uma estratégia para bater no Flávio Bolsonaro. Isso me transparece uma avaliação de que o governo sabia que vinha chumbo grosso contra o Flávio Bolsonaro e esperou o melhor momento, né? Porque com certeza isso deve refletir nas pesquisas de intenção de voto. Então eu acho que o governo já estava preparado para isso e a avaliação ali no Palácio do Planalto é de que os fatos falam por si só e o PT está tentando surfar, né? O PT preparou uma série, né, de PowerPoints, de cards para as redes sociais para jogar o caso Master no colo do bolsonarismo. Essa é a avaliação. Já vinha tentando, né? Lembrando que a gente já noticiou isso, já era uma estratégia do PT tentar colar o caso Master no Flávio Bolsonaro, tentar colar o caso das rachadinhas no Flávio Bolsonaro. E agora, depois da divulgação desse áudio, o partido intensificou essa estratégia. E é muito ruim, né? Porque assim, não é um disse-me-disse, é um áudio, é a voz do Flávio Bolsonaro. E o próprio Flávio Bolsonaro confirma que esse áudio é verdadeiro. Gadelha, agora falando sobre essa possível contrapartida do governo
Até onde o governo Lula vai poder fazer esse ataque? Porque a gente sabe que o caso Master, ele tem uma peculiaridade que é atingir todos os espectros políticos, direita, esquerda, centrão, e a gente já viu isso, inclusive aliados do presidente Lula, como o senador Jacques Wagner. Então, até que ponto o presidente Lula ou o Palácio do Planalto vai poder avançar nesse assunto? Olha, Neila, a ordem ali do Palácio do Planalto do presidente Lula é ir para cima, mesmo que isso atinja integrantes do PT, tá? Eles sempre falam ali, o PT da Bahia, que é uma das alas mais influentes do partido, que responda por eles, né? Sempre foi uma ala muito forte e que teve um funcionamento próprio, né? Eles falam, inclusive, que ali a Bahia consegue, por exemplo, eleger, ter 2 senadores, não, na verdade, ter um senador, ter o governador, está há muitos anos no controle do Estado, então eles dizem que o PT da Bahia funciona ali como uma estrutura própria e que, se tiver que sacrificar eles, em nome da reeleição do presidente Lula, eles vão sacrificar. Agora, é claro, só lembrando e deixando claro que a estratégia de bater no Flávio Bolsonaro, por hora, tem sido do PT. O governo, claro, está surfando nisso, mas nenhuma rede oficial do governo, eu acho que vai fazer isso, até porque aí poderia ser acusado de estar sendo instrumentalizada, né? O próprio presidente Lula ontem, né, adotou toda a cautela. Acho que os fatos já falam por si só e o Lula vai acabar deixando para os petistas ali baterem no Flávio Bolsonaro e na campanha, aí sim, ali no horário eleitoral gratuito, nas peças de publicidade da campanha, é que o Lula vai explorar esse caso. Lembrando, nele, que o Flávio sempre foi dos filhos o que teve mais essa pecha ali, né, de ligação com a corrupção, porque teve o caso, né, das rachadinhas, o PT já vinha explorando isso. E aí eu acho que o Lula vai deixar esse discurso mais para próximo da campanha eleitoral e vai deixar o PT e suas lideranças ali fustigando o Flávio Bolsonaro. Engraçado como isso, o PT e o presidente Lula acabam se fundindo e se confundindo, né? Eu mesma aqui falando de PT e Sem de dúvida. presidente Lula e Planalto, acabei colocando tudo num pacote só. E você brilhantemente acabou distinguindo, até te agradeço por isso, porque faz todo sentido nesse momento a gente desvencilhar um do outro. Não, sem dúvida. E para mim está muito claro. Mas olha, gente, só reforçando isso aqui é uma avaliação minha de que o Sim, PT, na verdade, que o governo tinha ali uma sinalização de que o Flávio iria ser alvo, porque a gente cobrava, a gente mesmo da imprensa ficava assim, cadê? O PT não vai reagir? Cadê os vídeos batendo no Flávio Bolsonaro? Eles diziam, primeira explicação foi, a gente não pode bater porque corre o risco deles mudarem e o Tarcísio ser o candidato. Passou o prazo da desincompatibilização, o PT seguiu ali adotando uma linha morna contra o Flávio Bolsonaro, e aí agora veio essa divulgação dos áudios e que entregou de mão beijada a munição para o PT, e o próprio áudio fala por si só, né? Ajudou muito o PT, o Flávio já está sentindo esse baque, esse estrago, e na própria direita, né? O Romeu Zema ali, que é um candidato de direita, já soltou a mão do Flávio Bolsonaro, ele se apressou, foi para as redes sociais dizer que era inacreditável, né? Acho que era inoportuno, eu acho que imperdoável foi a palavra usada pelo Zema, e que era um tapa na cara do brasileiro de bem, e eu apurei que isso é uma estratégia do Zema, tá? O Zema acredita que esse vídeo que ele gravou ali, criticando o Flávio Bolsonaro, marcou um rito de passagem da campanha dele. Na campanha do Zema, a avaliação é de que até então ele não tinha conseguido se separar do Flávio Bolsonaro e do bolsonarismo, até pela proximidade que o Zema teve nos últimos anos com o Bolsonaro, com os integrantes da família Bolsonaro e os seus aliados. Então, com esse tweet, com esse vídeo em que ele critica duramente o Flávio Bolsonaro, a estratégia da campanha foi tentar ali separar o Zema, né, mesmo que ele perca os votos ali do bolsonarismo, de algum voto que ele tivesse do bolsonarismo, a avaliação foi de que ele precisava cortar esse cordão umbilical, fazer essa separação, porque ele avalia que o Zema, essa é a estratégia deles, lá na frente, o Zema precisa estar bem posicionado, né, como um candidato antissistema, para caso o eleitor olhe para as duas opções e veja, o Flávio não consegue derrotar o Lula, então eu vou votar no Zema. Essa é a aposta da campanha dele. Inclusive, o pessoal do marketing da campanha do Zema acha que agora ele não vai crescer tanto nas pesquisas, mas que ele ganhou aí relevância no debate. Eles dizem ainda que o Zema não tinha como adotar 2 pesos e 2 medidas. Lembram que o Zema, quando o Alexandre de Moraes foi citado
no caso Master, quando o Toffoli foi envolvido no caso Master, ele teve uma reação muito dura. Foi ali no Senado cobrar, né, o impeachment dos ministros do Supremo. E agora, na avaliação da campanha, o Zema não podia passar pano para o Flávio Bolsonaro apenas por conveniência política. A avaliação é de que isso poderia até destruir a própria a candidatura do Zema, que vem se apresentando como um candidato antissistema. Agora, Gadelha, não é tentar confundir muito a cabeça do eleitor, porque até 30 dias atrás, a gente falou isso aqui ontem também, né, Felipe? O Zema estava postando um vídeo junto com o Flávio Bolsonaro tomando um cafezinho, fazendo a trend do será, do negócio do vice, se um ia ser vice do outro, isso há 30 dias, ou seja, mudou a estratégia agora de cortar o cordão umbilical, porque até há pouco os dois estavam juntos gravando um vídeo para a rede social. Ou seja, ele percebeu então que precisava mudar a estratégia agora, tem pouco tempo. Na verdade, o Zema, esse foi o, vamos dizer assim, o turn point, né? Foi a divulgação, o vazamento dos áudios, foi a gota d'água, digamos assim, para o Zema se separar do Flávio Bolsonaro, mas ele já vinha tentando demarcar alguma diferença em relação ao Flávio, na postura em relação ao STF. Lembrando que o Flávio, ele tem adotado ali um discurso mais moderado em relação aos ministros do STF. O Zema não, comprou essa briga recente com o Gilmar Mendes, né, tentando ali se diferenciar como verdadeiramente antissistema. Agora, só um bastidor, o Flávio Bolsonaro procurou o Zema ontem, ligou para o Zema, só que o Zema estava em voo, ele estava voltando de Nova York para o Brasil. E aí, hoje de manhã, quando o Zema chegou no Brasil, ele tentou ligar para o Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro estava voando de Brasília para o Rio de Janeiro. Então, houve esse desencontro, mas eles devem conversar por telefone aí nas próximas horas. O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista quando estava embarcando aqui de Brasília para o Rio de Janeiro, na qual ele disse que o Zema foi injusto com ele, que o Zema não deu o benefício da dúvida, que logo que saíram os áudios, o Zema já foi condenando sem escutar as explicações do Flávio Bolsonaro. Então o Flávio está muito chateado com o Zema, acha que o Zema tinha que ter dado o benefício da dúvida, ter esperado a explicação do Flávio para só depois atacar, eventualmente, o senador. E o Flávio até cita, agradece ao Ronaldo Caiado, porque o Caiado ele cobra as explicações para o Flávio Bolsonaro, mas em nenhum momento ele atacou, como o Zema atacou o filho mais velho de Jair Bolsonaro. Muito bem, olha, você tem um ditado que cabe muito bem agora, é aquele ditado que ainda tem muita água para rolar e tem muita água para rolar mesmo. Sem dúvida. Vamos seguir acompanhando. Não, sem dúvida, é engraçado, porque só a gente, jornalista, gosta muito de eleição, mas ainda tem Copa do Mundo. Eita, caiu. Caiu, olha as coisas que acontecem, viu? Mas é isso, né? Tem Copa do Mundo, tem muita coisa ainda aqui para rolar. Muita, essa eleição ainda tem muito para acontecer, a gente tem até outubro, é por isso que eu digo, Olha, essa questão do Flávio hoje até tá outubro. engraçado, viu? Ó, a fonte que estava ligando pro Hoje tá Gadelha, cheio de perrengue, viu? e a fonte que estava ligando para Vou tomar você, uma olhada, viu? agora Meu tripé pode caiu. agora pode te ligar de volta. Obrigada, viu, Isso aí, Gadelha? gente, até a próxima. Valeu. Até, tchau, tchau.